É, eu vou compartilhar 2 músicas com vocês hoje, e a primeira delas é Descansarei, acho que já é conhecida de todo mundo. E as 2 músicas que eu escolhi para esse dia de hoje falam sobre isso, sobre a gente descansar e acreditar no melhor de Deus para nós. E acho que são músicas que têm confortado o nosso coração, principalmente nesses tempos mais difíceis.
Vamos orar? Pai, que o Senhor esteja conosco nessa manhã mais uma vez. Nós te agradecemos por poder estarmos nos reunindo, mesmo que dessa forma, que possa ser mais um domingo de muito aprendizado, de compartilhamento daquilo que nós já temos conhecimento uns com os outros, um tempo de comunhão, mesmo em distanciamento, Pai. E que principalmente assim como nós escutamos nessas duas músicas, que o Senhor possa estar confortando o nosso coração e nos fazendo entender que o Senhor tem o melhor para a gente, por isso nós podemos descansar em Ti, Pai. Que essa certeza inunde o nosso coração e nos deixe tranquilos em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo. Essa oração que eu te faço e te peço que o Senhor esteja abençoando também a pessoa que irá trazer a palavra dessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez aqui reunidos, mesmo online. Agradeço a Deus, porque mesmo assim a gente pode adorar ao Senhor em comunhão. E espero que estejam todos bem nesse momento de pandemia tão complicado. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 95. Salmos, capítulo 95. Eu vou ler do versículo 1 até versículo 7. Até parte do versículo 7. Salmos 95, do versículo 1 ao versículo 7. Salmos 95, do 1 ao 7. Amém, irmãos? Diz assim o Salmo. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Amém, irmãos? Apenas até aqui. Irmãos, esse é um salmo que não deixa explícito aqui qual é a sua autoria, mas em Hebreus 4:7, o autor de Hebreus ele atribui esse salmo a Davi. Então, a gente tem essa informação bíblica de que esse salmo estaria atribuído a Davi. Salmo 95. Irmãos, na palavra de hoje, com essa palavra, eu queria, a gente está aprendendo um pouco durante esses meses sobre oração, e eu queria falar um pouco sobre um dos aspectos da oração, que é muito importante, que é o aspecto da ação de graças, ou da gratidão, né? Podemos chamar assim, ou de ter um coração grato. Eu quero explicar um pouco sobre a importância de ter isso, da presença dessa gratidão durante as orações, e trazer um pouco dos motivos pelo qual nós devemos ser gratos a Deus, pelo qual devemos ter um coração grato ao Senhor durante as nossas orações. E não só durante as nossas orações, né, mas também durante a nossa vida. Ter um coração grato é algo muito importante. Irmãos, como eu disse, o Salmo 95 ele é atribuído a Davi, e creio que o rei Davi é alguém que que pode nos ensinar muito a respeito de oração, a respeito da oração. Foi um homem, né, como nós sabemos, de muita oração, que tinha um relacionamento muito forte com Deus, que tinha que levava para Deus as suas necessidades, que se arrependia de seus pecados, e que também era muito grato a Deus quando ele via, né, que realmente o Senhor havia estado com ele, que o Senhor havia abençoado ele. Então, Davi é uma pessoa que nós podemos aprender bastante a respeito da vida de oração. E nós vamos tentar aprender um pouco com ele através desse Salmo 95. Irmãos, eu vou lendo aqui o texto, né, esse Salmo 95, e em cada parte do Salmo, né, dividido
mais ou menos em uns grupos de versículos, nós vamos vendo o que a gente pode aprender a respeito da ação de graças ou da gratidão. Eu quero começar, irmãos, com esses dois primeiros versículos, que é o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. E o 2 diz: Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Irmãos, antes eu queria conectar esses dois versículos. Primeiro separar eles, dizer o que cada um especificamente está dizendo, mas depois eu queria conectá-los, né? O que conecta esses dois versículos? Bom, o primeiro versículo, ele é um claro convite a adorar ao Senhor, a celebrar, a louvar o Senhor. E a gente vê isso bem claramente, né? É um convite claro que o salmista está fazendo. Vinde, cantemos ao Senhor. Né? É um convite, ele está convocando para que a gente vá adorar ao Senhor. E não só essa parte, né? Não só esse versículo 1, mas todo esse salmo, ele se trata de um convite para adorar ao Senhor. Tanto que o título desse salmo aqui na minha Bíblia, na minha versão, é Convite a louvar o Senhor. Então, esse salmo e esse primeiro versículo, eles tratam de um convite para poder adorar ao Senhor. Já o versículo 2, que diz, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Irmãos, antes de partir para o versículo 2, eu queria comentar, né, um pouco mais sobre o versículo 1. Esse versículo 1 está chamando, está convocando, está convidando para uma adoração. E eu acho interessante a gente refletir um pouco sobre a adoração, que a adoração é algo que está totalmente conectado, relacionado com a oração. Quando nós vamos adorar a Deus, nós estamos em um momento de oração. Não tem como adorar a Deus se não for através de uma oração. Também, por outro lado, irmãos, a adoração ela é como a essência da oração. Se a gente não tiver adoração durante a nossa oração, então a nossa oração vai ser vazia. A nossa oração não vai ter o principal, o elemento principal da nossa oração, que é a adoração. Então, a gente tem que concordar que quando a gente fala de adoração, nós estamos também falando sobre oração, sobre ir de encontro a Deus, porque não tem como a gente adorar ao Senhor se não for diante dele. Então, irmãos, agora sim, partindo para o versículo 2, ele fala, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Bom, se no versículo 1 ele está fazendo um convite para que a gente vá adorar ao Senhor, para que a gente vá de encontro ao Senhor, no versículo 2 ele está dizendo de que maneira nós devemos fazer isso, de que forma. E ele diz, saiamos ao seu encontro com ações de graças. No original, essa parte com ações de graças, em hebraico diz betodá, literalmente quer dizer em agradecimento. Então, ele está dizendo, né, qual é a maneira como nós devemos ir de encontro ao Senhor. Qual a maneira? Ele está convidando, vamos adorar. Mas nós temos que ir de que maneira? Em agradecimento. Então, irmãos, isso mostra para nós, né, a gente, então, partindo desse princípio de que a adoração é uma forma de oração, que a oração e a adoração são coisas que estão totalmente conectadas, nós chegamos à conclusão, através desse convite do salmista para que a gente vá adorar em agradecimento, que nós não devemos simplesmente, durante a nossa adoração, durante os nossos momentos de oração, nós devemos ter apenas momentos isolados de agradecimento ao Senhor, momentos isolados demonstrando gratidão a Deus. Não, a nossa gratidão, esse nosso coração grato, ele tem que estar presente durante toda a nossa adoração, durante toda a nossa oração. Nós temos que ir adorar ao Senhor em agradecimento, com ações de graças. Nós temos que estar dessa forma quando formos ir de encontro, né? Saímos ao seu encontro, quando for de encontro ao Senhor, nós devemos ir com o coração grato, em estado de agradecimento. Não se trata apenas de momentos isolados. Antes de seguirmos dentro desse texto do Salmo 95, eu queria ler com os irmãos uma outra passagem da Bíblia, que também fala um pouco sobre isso, sobre termos esse coração grato durante a oração, não só em momentos isolados, mas durante toda a oração, que se encontra em Filipenses 4:6. Não precisam abrir,
eu mesmo vou ler aqui para os irmãos. É um versículo bem conhecido, que diz assim, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Irmãos, nessa passagem aqui, o que o apóstolo Paulo está fazendo é ensinar a respeito da ansiedade. Ele está falando, ele está falando aos crentes ali de Filipos sobre a ansiedade, porque eles poderiam estar ansiosos, porque precisavam de algumas coisas, porque tinham uma necessidade de alguma coisa, e eles não sabiam como iam conseguir, e muitas vezes nós mesmos somos assim, nós ficamos ansiosos. Mas então ele mostra o que eles deviam fazer em vez de ficar ansiosos. Ele diz, em vez de vocês ficarem ansiosos, levem esses pedidos, levem as suas necessidades a Deus. Em vez de ficar ansioso, peça em oração a Deus. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. E aí, ele não para por aí, ele ainda acrescenta no final, com ações de graças. Ele destaca isso, com ações de graças. Ou seja, irmãos, aqui a gente vê que o apóstolo Paulo está falando claramente que não está falando de um momento de agradecimento. Ele está querendo dizer que durante a nossa oração, durante as nossas orações em que estivermos fazendo pedidos a Deus, mesmo durante os pedidos, nós temos que estar com o coração grato. Mesmo assim, mesmo nesses momentos, nós temos que fazer isso em gratidão. E é muito diferente, muitas vezes a gente tem a concepção, a ideia de que o agradecimento e o pedido são coisas separadas, são coisas contrárias. Então, primeiro a gente agradece, porque é o que a gente recebeu. E depois nós vamos pedir, porque é o que a gente ainda vai receber do Senhor. Mas Paulo está mostrando que não. Que quando nós vamos pedir, nós temos também que, durante os nossos pedidos, ser gratos a Deus. E não só durante os pedidos, mas durante toda a oração, como a gente aprendeu aqui agora há pouco. Irmãos, isso mostra também que quando a gente tem esse coração grato, quando nós fazemos esses pedidos a Deus de forma grata, já grata, é muito difícil que a gente tenha aquele coração cobrador, aquela postura cobradora diante de Deus, de estar pedindo alguma coisa como se estivesse cobrando de Deus para que Ele desse a nós. E quando a gente já vai com o coração grato, nós já estamos olhando para tudo que tudo que nós já temos, tudo que Deus já nos proporcionou. Então, nós já somos gratos, nós não estamos dependendo de que Deus atenda a nossa necessidade, o nosso pedido, para que a gente fique grato. Nós temos um motivo maior para isso. E também, além disso, também nos dá muita confiança, nos dá fé de que tudo vai dar certo, de que o Senhor está no controle. Porque se nós estamos pedindo, já lembrando e gratos de tudo que o Senhor já fez por nós e de tudo que o Senhor representa para nós, então nós estaremos bem mais confiantes de que o nosso pedido está sendo ouvido por Deus e de que Deus vai atender da melhor maneira possível, da maneira como lhe agradar. Amém, irmãos? Essa é mais uma passagem que mostra que a gratidão é algo que deve estar presente na nossa oração, durante a nossa adoração, durante toda a oração, durante os pedidos, durante todos os momentos, e não só durante um momento isolado em que paramos e pensamos nas coisas que Deus fez por nós, nas coisas que recebemos e agradecemos por cada coisinha ali. Amém, irmãos? Então, agora voltando para o Salmo 95 e prosseguindo um pouco mais no texto, agora eu vou ler uma segunda parte aqui do texto, que vai ser do versículo 3 ao 5. Então, versículo 3, 4 e 5 é o que eu vou ler agora. Diz assim: Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Irmãos, o que a gente viu antes aqui nesse texto, nos versículos 1 e 2, recapitulando,
No versículo 1, a gente vê que o salmista faz um convite. Então, é um convite primeiro. No versículo 2, ele está dizendo a maneira como devemos ir adorar ao Senhor. Ele faz o convite, vamos adorar. No segundo versículo, ele diz, vamos adorar dessa maneira, ou seja, com o coração grato, em gratidão. E a partir do versículo 3 até o 5, na verdade, até o 7, mas como eu estou dividindo aqui, até o 5, ele dá motivos para que a gente seja grato ao Senhor. Motivos para que a gente adore ao Senhor com o coração grato. Para que a gente adore ao Senhor em gratidão. Então, a partir do versículo 3. O versículo 3, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei. Nesse primeiro versículo, o salmista está querendo dizer que nós devemos adorar ao Senhor em gratidão, simplesmente porque o Senhor é grande, simplesmente porque Deus é supremo, porque Ele está acima de todos, simplesmente porque Deus é essa pessoa grandiosa, essa pessoa que tem uma personalidade tão profunda que nós não entendemos completamente, simplesmente por isso, pela grandiosidade, por Deus ser tão magnífico. Simplesmente por isso nós devemos ser gratos a Deus, simplesmente por isso nós devemos adorar a Ele em gratidão. Né? E fica bem claro, né, que ele está falando de motivos para que a gente adore em gratidão, porque o versículo já começa com um porquê. Né? Porque o Senhor é Deus supremo, e etc. No versículo 4, que diz, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Aqui, irmãos, ele está querendo dizer que nós devemos adorar ao Senhor em gratidão porque o Senhor está no poder, porque o poder de toda a história, de toda a terra, de toda a humanidade está nas mãos de Deus. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhes pertencem. Né? Tudo que é mais profundo e tudo que é mais alto, tudo isso está incluso no poder de Deus. Nada foge do poder de Deus. E isso é bem claro, né? É um motivo bem claro para que a gente fique grato e que adore a Deus em gratidão. Porque isso nos dá muita tranquilidade. Porque nós sabemos que um Deus tão bom, um Deus tão magnífico, tão justo, como nós vimos aqui no versículo 3, um Deus tão grandioso dessa maneira, esse Deus é Ele quem está no controle de tudo. Isso, com certeza, é um motivo para que a gente adore a Ele e que fique grato a Ele por causa disso. No versículo 5 diz, dele é o mar, pois Ele o fez, obra de suas mãos e os continentes. No versículo 5, o salmista está querendo dizer que simplesmente porque ele criou tudo que existe, ele criou a nossa realidade, nos criou, porque Deus decidiu nos criar, porque Deus decidiu criar a terra, a natureza, tudo que existe, simplesmente por isso nós devemos adorar a Deus em gratidão. Então, vemos que temos bastantes motivos para poder adorar ao Senhor, para poder ser gratos a Deus, simplesmente porque Ele nos deu esse lugar maravilhoso que é a terra para poder viver, ainda que nós tenhamos depravado todo esse ambiente. Prosseguindo, irmãos, dentro do Salmo 95, quero ler então os versículos 6 e 7, que diz, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Irmãos, aqui o salmista inicia mais uma vez convidando, né? Ele está dizendo, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, mais uma vez, ele está convidando, convocando para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. E no versículo 7, mais uma vez, ele dá um motivo para que a gente faça isso. Então, é como se fosse apenas um progresso do que a gente já viu antes. Um convite e depois um motivo. Mas, irmãos, nessa parte, nesse versículo 7, o salmista ele nos dá o maior dos motivos para se alegrar, para ser grato, para adorar ao Senhor em gratidão. Ele diz, ele é o nosso Deus e nós,
povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Irmãos, o maior dos motivos pelo qual devemos nos alegrar, pelo qual devemos adorar a Deus, pelo qual devemos ser gratos a Deus, é o fato do Senhor ter nos resgatado. O fato de Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós, para que ficássemos próximos de Deus, para que pudéssemos ficar na sua presença. Então, não há motivo maior para ficarmos gratos, não há motivo maior para adorarmos ao Senhor com o coração grato, senão esse motivo, o fato de Deus ter nos resgatado, ter nos escolhido para fazer parte do plano dele, para poder fazer parte do plano dele no mundo, irmãos. Isso não há motivo maior para que a gente se alegre e para que a gente seja grato. E creio que não só durante as orações, nós lembrarmos sobre isso durante as orações, para que a gente fique grato, mas durante a nossa vida. Quando nós temos discutido bastante, refletido bastante, que uma coisa muito importante na vida cristã é lembrarmos todos os dias do sacrifício de Cristo, lembrarmos todos os dias do plano perfeito do Senhor. E quando nós lembramos todos os dias disso, creio que é natural que o nosso coração se encha de gratidão. É natural que o nosso coração adore ao Senhor em gratidão profunda, porque não há como mensurar uma atitude como essa graça maravilhosa do Senhor que veio de encontro a nós e nos resgatou, irmãos. Uma outra coisa muito interessante que a gente vê desde o versículo 3, em todo esse momento em que o salmista fala sobre motivos para que a gente adore ao Senhor em gratidão, é interessante a gente notar que ele dá muitos motivos profundos. Ele não dá motivos baseados em coisas que Deus nos deu. Muitas vezes nós agradecemos ao Senhor e pensamos que a nossa gratidão deve estar voltada para, por exemplo, a casa que nós moramos, para as coisas que nós temos. Não que esteja errado, com certeza nós devemos ser gratos por isso, com certeza nós podemos separar um momento da nossa oração para poder agradecer ao Senhor por coisas específicas, mas a questão aqui, irmãos, é que isso não pode apenas parar por aí. A questão é que a nossa gratidão não pode se basear simplesmente nessas coisas que Deus nos deu. Por isso, ele nos dá motivos profundos para que a gente adore ao Senhor em gratidão. São motivos muito relacionados com a natureza de Deus, com a profundidade do caráter de Deus, com a obra redentora de Deus. Então, quando nós baseamos a nossa gratidão nessas coisas profundas, essa nossa gratidão se torna muito mais sólida. Não uma gratidão que está baseada em coisas, porque quando nós baseamos a nossa gratidão em coisas, um dia pode ser da vontade de Deus que ele retire tudo que ele nos deu. Pode ser que um dia o Senhor decida não nos dar nada e seja do plano dele que a gente fique, que apenas viva com o necessário. Então, nós vamos deixar de ser gratos a Deus? Não, se nós tivermos um motivo, uma base profunda, uma base sólida para a nossa gratidão. Até mesmo no versículo 1, ele diz: celebremos o rochedo da nossa salvação. Nós devemos celebrar, irmãos, essa rocha firme que é a nossa salvação. Deus, o caráter dele, a presença dele, o poder dele e a sua obra redentora deve ser a base dessa nossa gratidão, para que ela seja duradoura durante toda a oração e também durante a nossa vida. Para terminar, irmãos, eu queria ler um versículo, uma passagem que se encontra em João 6, versículo 11. João, capítulo 6, versículo 11. Para que a gente termine, irmãos, essa reflexão a respeito da gratidão na oração e na nossa vida, olhando o exemplo de Cristo, olhando na prática como que Cristo agiu dessa forma, como Cristo agia dessa forma quando orava, não só quando orava, mas durante toda a sua vida e todo o seu ministério. João 6,11, irmãos. Essa passagem, eu não vou ler tudo que vem antes nessa passagem,
nessa parte da Bíblia, mas eu vou resumir um pouco a história, até porque é bem conhecida. Essa passagem, irmãos, ela conta a história dos 5 pães e 2 peixinhos. A história conta aqui na Bíblia que Jesus tinha acabado de atravessar o mar da Galileia e tinha uma multidão que estava seguindo Jesus. Tinha uma multidão seguindo ele. Eram milhares de pessoas, não eram poucas pessoas, eram milhares de pessoas. E aí, tanto as pessoas, os discípulos, eles não sabiam de que maneira eles iam alimentar aquela multidão. Eles estavam preocupados com isso. Como nós vamos alimentar essa multidão? Eles tinham essa necessidade de alimentar a multidão. E o que eles encontraram foi só um menino que tinha um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. E tendo apenas isso, o Senhor Jesus, ele pegou esse cesto, pegou esses 5 pães e 2 peixinhos e fez e tomou essa atitude, que nós vamos ler aqui no versículo 11. João 6, versículo 11, que diz: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Irmãos, nas outras passagens, né? Porque essa história é relatada em todos os outros evangelhos, em todos os evangelhos essa história é relatada, e nos outros, em Mateus, em Marcos, em Lucas, eles trazem a informação de que Jesus olhou para o céu. Ou seja, Jesus olhou para o céu como quem estava orando. E aqui, com João, a gente tem a parte completa dessa atitude de Jesus, que foi Jesus olhar para o céu e agradecer a Deus por aquilo que ele havia dado. Irmãos, fica bem claro para nós aqui que Jesus ele teve gratidão durante a sua necessidade. A gente vê que Jesus, durante a oração dele, ele precisava orar a Deus para que a sua necessidade fosse atendida. E o que Jesus fez durante a oração dele foi ter gratidão. Jesus teve um coração grato durante a oração dele. E não só durante a oração, com certeza Jesus tinha, né, como eu disse, esse coração grato. Ele vivia envolvido em gratidão durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério. Nós não temos dúvida disso. Isso fica bem claro nessa passagem. A gente vê aqui, irmãos, nessa passagem, nessa atitude de Jesus, um exemplo prático. Nós vemos na prática aquilo que Paulo nos ensinou em Filipenses 4:6. Jesus tinha uma necessidade, ele precisava de uma intervenção, ele precisava pedir a Deus algo. Mas Jesus faz esse pedido, ele apresenta essa necessidade a Deus, apresenta essa necessidade ao Pai com gratidão. Jesus faz isso com gratidão, em gratidão. Em nenhum momento ele deixa de ser grato. O foco dele ali foi ser grato. E o Pai atendeu o pedido dele. Mas o foco é que Jesus orou, fez uma oração, fez um pedido com o coração grato. Além disso, irmãos, nós vemos também, assim como nós aprendemos ali na segunda parte do Salmo 95, sobre os motivos para a gente ser grato a Deus, para adorarmos a Deus em gratidão, nós vemos que Jesus ele tinha uma base, a base da gratidão dele era algo sólido, não era algo que podia ser facilmente abalado. Era uma gratidão sólida. Por quê? Porque Jesus tinha pouco ali. Jesus não tinha muitos recursos. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus ele estava agradecendo com pouco. Ou seja, Jesus não estava, o foco da gratidão dele não estava naquilo que ele recebeu, não estava nos 5 pães e 2 peixinhos especificamente, mas estava na intervenção do Pai. A gratidão de Jesus estava no fato de que o Pai estava ali com ele, no fato de que o Pai estava constantemente nesse relacionamento com ele. Estava no poder de Deus. Ali que estava, essa era a base da gratidão de Cristo. Porque se a base da gratidão de Cristo fosse simplesmente os 5 pães e os 2 peixes, ele com certeza ia se abalar, irmãos. Porque o que seria isso para tanta gente, né? Assim como diz o texto. O que seria isso para tanta gente? Mas Jesus, a gratidão dele não estava baseada nesses 5 pães e nesses 2 peixinhos, mas estava baseada em Deus, estava baseada no Pai, no caráter do Pai,
na união dele com o Pai, no poder do Pai. Amém, irmãos? Então, irmãos, que a gente possa, assim como Cristo, aprender com Cristo, assim como aprendemos com o rei Davi, que a gente possa aprender a ser grato durante as nossas orações, e não só durante as nossas orações, durante a nossa adoração, mas também durante a nossa vida, que nós tenhamos esse caráter de adoração, que nós tenhamos esse estado de adoração, de gratidão, que tenhamos esse coração grato e levemos isso a Deus. Que a gente aprenda, irmãos, que a gratidão é um ingrediente fundamental da nossa oração e que essa gratidão ela deve percorrer todo momento a nossa oração, a nossa adoração, e não só estar presente em momentos isolados. Que a gente possa, então, a partir de hoje, irmãos, aprender que a nossa gratidão ela é algo fundamental na nossa oração. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos hoje, e que Jesus possa ministrar durante a nossa semana, durante todo o tempo, essa gratidão, que Ele cultive em nós, que Ele mostre para nós, que a gente lembre da salvação dEle, que a gente se alegre e fique grato a Deus cada vez mais. Amém, irmãos? Nós vamos agora para o momento de EBD, não é?